Então, vamos lá. De acordo com a definição que nós vimos, o que eu falei com vocês? Bom, log de 81 na base 3 é igual, eu vou chamar de x, porque é o valor que a gente quer descobrir. Bom, como que eu armo essa conta? Elevo, lembra sempre do eleva, iguala. Então, armando essa conta, ficaria como 3 elevado a x, que é igual a 81. Então, relembre, todo logaritmo vai recair numa equação exponencial. O que essa equação quer nos dizer? Que as bases, elas têm que ficarem iguais. De um lado eu tenho base 3, do outro tenho base 81. O que eu sempre, geralmente eu faço? Eu pego um maior e escrevo ele de uma forma mais simplificada. No caso, 3 não tem mais como simplificar. Repito esse lado, 3 elevado a x. 81 eu vou fatorar ou decompor em números primos. Como assim? Nós vamos lá no cantinho, pega o 81 e fatora. Vamos relembrar, quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, por aí vai. O primeiro número primo é 2 e ele é o único primo par. Os demais primos são ímpares. Não quer dizer que todo ímpar é primo, tá? A maioria dos primos são ímpares. Bom, o que são números primos? Só tem 2 divisores. O 1, que divide todos os números, e ele mesmo. Como assim? 2, quem divide 2? Só 1 e ele mesmo. 3 é divisível por 1? Sim, porque todos são por 1. 3 por 1, 3. 3 divide por 2? Exatamente? Não. 3 só é divisível por ele mesmo. 4 não é primo por quê? 4 dá para dividir por 1, por 2 e por ele mesmo. 5 é primo? É, porque só se divide por 1 e por ele mesmo. 5 divide por 2? Exato. Divide por 3? Exatamente. Por 4? Não. Então, esses aqui são os primeiros números primos. E são os que a gente mais vai usar na hora da fatoração, da decomposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, sobre os números primos, vocês avisem, tá? Que aí eu gravo um vídeo só explicando sobre eles. Bom, 81. 81 é par ou é ímpar? Ímpar. Então, não vai ser divisível por 2. Por quê? Só dá por 2 os números pares. Qual é a regrinha do 3? Somando os algarismos, tem que ser divisível por 3. 8 mais 1, 9. 9 dá para dividir por 3? Dá. Então, 81 também dará. 81 dividido para 3 vai dar 27. Que também é por 3, que vai dar 9, que é por 3, que vai dar 3, por 3, que vai dar 1. Quem é o 81? É o 3 quantas vezes? 1, 2, 3, 4. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Então, 81, galera, é a mesma coisa que 3 elevado à quarta potência. O que eu faço? Eu venho aqui nessa conta e vou reescrever o 81 na sua forma de potência, que é a mesma coisa que 3 à quarta. O que vocês observam? Que as bases, elas estão o quê? Iguais. Checkmate. Eu faço todo um trabalho, óbvio que eu estou começando com os mais simples, tá? A gente vai melhorar isso daí, vai deixar isso um pouquinho mais difícil. Equação exponencial, eu tenho que fazer com que as bases fiquem iguais. Por quê? Cancelo elas e trabalharei somente com quem? Com o expoente. Por quê? Porque é lá que a letra vai ficar. E a charada toda é o quê? Descobrir o valor desta letra. Então, cancelei as bases. Quem que sobrou? X, que é igual a quem? 4. Já resolvi a questão. Eu queria descobrir o valor do logaritmo e nessa conta aqui o logaritmo vale 4. Partindo agora para outra conta. Deixa eu colocar esses números primos aqui embaixo, gente, para não ficar muito embolado ali com a conta.
Deixa ele aqui no cantinho. Bom, novamente, igualo isso aqui a x, que é o que eu quero descobrir. Elevo, igualo, o esqueminha do eleva e iguala. 1/2 vou elevar a x, que é igual a quem? 32. Bom, vamos perceber uma coisa. A minha base aqui é fração, aqui não é. Quem é maior? 32. Então é ele que eu vou começar a fazer a fatoração ou decomposição. Tanto faz. Vamos lá. 32 fatorado. 32 é par, então vai ser divisível por 2, que vai dar 16. Metade de 30, 15. De 2, 1. 15 mais 1, 16, que também é por 2, que a metade é 8, que é por 2, que a metade é 4, por 2, por 2, por 2, que vai dar 1. 32 é o 2 quantas vezes? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, 2 à quinta tem valor de quem? 32. Venho para cá, repito, 1/2 elevado a x, que é igual. Quem é 32? É o 2 o quê? Elevado à quinta potência. Deixa eu apagar esse exemplo aqui, que depois a gente faz ele. Bom, o que eu percebo? A minha base aqui é uma fração e aqui é um número inteiro. Vamos pensar aqui comigo. 1/2, que é igual a 2. Basta eu inverter um lado que elas vão ficar iguais. Como assim? Se eu inverter esse lado, o 2 fica em cima, o 1 embaixo não precisa aparecer, ok? Já faço com que as bases fiquem iguais. Ou eu posso inverter esse lado aqui, que aí o 1 que está aqui embaixo vai para cima e o 2 vai para baixo. O que eu vou fazer? Vou fazer os dois jeitos aqui para vocês, para facilitar o entendimento de vocês. Bom, primeiro eu vou trocar esse lado. Olha bem. Invertendo essa base aqui. O 2 em cima, o 1 fica embaixo, que não precisa aparecer. Quem se recorda? Quando eu inverto a base, o que eu faço com o expoente? Eu troco o seu sinal. Então, o x que era positivo vai passar a ser negativo. E eu repito o outro lado. Observem que as bases estão o quê, galera? Iguais. Corto, porque esse 1 não precisa aparecer. Porque 2 dividido para 1 é a mesma coisa que 2. Cortei as bases, quem que sobrou? Menos x, que é igual a 5. A letra pode ficar negativa? Não. O que eu faço? Multiplico toda essa equação por menos 1. O que o menos 1 vai fazer? Só trocar sinal. Menos com menos, mais. Menos com mais vai virar menos. Multiplicação, sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos. Menos com menos, mais. Mais com menos vai virar menos. Então, eu chego à resposta de que o x é quem? Ou, qual é a outra parte que você poderia estar fazendo? Ou, ao invés de inverter esse lado, você poderia inverter essa parte aqui, que é mais fácil, já vou dizer por quê. Então, eu repito, 1/2 elevado a x. Invertendo essa, o 2 estava em cima, vai para baixo. E o 1 que estava embaixo vai para cima. O 5 não era positivo, ele vai virar o quê? Negativo. As bases estão iguais, cancelo. X que é igual a menos 5. Já chego a resposta aqui o quê? Mais rápido. Vamos dar uma pausa aí. Bom, aqui foi mais simples porque ambos os números eram números inteiros, né? Essa já ficou um pouquinho mais complicada porque a base era uma fração. E aí eu tenho que me recordar, né? Quando é fração, eu posso inverter a base. E ao inverter, trocar o sinal.
que acontece nessa conta aqui? Gente, qual é a dica que eu sempre dou para os meus alunos? Toda vez que você chega a uma situação onde você tem que inverter um dos lados, a dica é, anotem aí para não esquecer, invertam sempre o lado onde não está a letra. Por quê? Toda vez que você for inverter a letra, geralmente tem que trocar o sinal. Aí te dá esse trabalhinho aqui um pouco maior, tá? Inverta sempre o lado onde não tem letra. Fica muito mais direta a sua conta, tá? Então, só para demonstrar para vocês, independente do lado que eu troque, que eu inverta, a resposta será a mesma, tá? Anotem aí que eu vou apagar para fazer aqueles outros dois exemplos que estavam aqui e eu apaguei. Vamos lá, pro próximo exemplo de log. Se log de 5, agora com raiz. Como que nós vamos resolver? Log de 5 na base raiz de 5. Coloco o x, como que é a estrutura? Eleva, iguala. Então vamos lá. Raiz de 5 elevado a x, que é igual a 5. Bom, olhando, eu já percebo que as minhas bases estão quase iguais. Aqui eu tenho o símbolo da raiz e aqui eu não tenho. Vamos lá, o que eu vou ter que fazer? Tirar essa raiz. Como que eu tiro uma raiz? Com a sua operação inversa. Qual é o contrário da radiciação? Potenciação. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar toda essa equação, todos os dois lados, eu vou elevar ao quadrado. Por quê? Quem é o índice aqui que não está aparecendo? O 2. Então, olha só. Vou repetir isso aqui, elevando todo mundo ao quadrado. Por que eu estou fazendo isso? Para cancelar a raiz. Olha aqui para mim. Ficaria aqui como raiz de 5 ao quadrado, que seria a raiz de 25. Quem é a raiz de 25? O próprio 5. Vou cancelar isso direto, galera, ó. Esse 2, que é potência, eu corto com a raiz. Sobra quem? O 5. Por que eu estou cancelando? Porque se você desenvolvesse a conta, você ia achar raiz de 25. Quem é a raiz de 25? 5. Eu estou simplificando, eu estou cancelando direto. Se você não entendeu, me fale, que aí eu volto, tá ok? Então, quem sobra? 5 elevado a x. E repito esse lado aqui, nem desenvolva a potência. 5 ao quadrado. As bases não estão iguais? Corto, quem que sobra? X é igual a 2. Achei a minha resposta, tá? Então, observem aqui, quando tem raiz de um lado e o outro não tem, eu tenho que ir a operação inversa, que é a potenciação. Aí eu olho o índice. Como o índice é 2, eu elevo todo mundo ao quadrado. Se o índice fosse 3, todo mundo ao cubo. E por aí vai, tá? Por quê? Para você poder cancelar. O último exemplo que eu coloquei aqui é o exemplo mais simples e direto, que é log de 1 na base 8. Lembrando que 1 nunca vai poder estar na base, tá? Pela definição. Armando essa conta, elevo, igualo. Vou fazer ela cá no cantinho. Ficaria como 8 elevado a x, que é igual a 1. Certo, galera? Elevo, igual. Bom, isso aqui vocês depois vão ver que é uma consequência. 8 para virar 1. Parece impossível, né? Como que isso vai acontecer? Por isso eu tenho que me lembrar das regrinhas de potência. Quem se recorda quando a resposta é 1? Para dar resposta 1, o expoente tem que ser sempre o quê? 0. Olha o que eu vou fazer. Repito 8 elevado a x. Vou transformar o 1 numa potência que vai dar como resposta 1. Eu vou olhar a base. Quem é a base aqui? 8 elevado a 0. Por que eu estou fazendo isso? Para que as bases fiquem iguais. 1 não se fatora.
8 fatorado não vai aparecer 1 nunca. Então, o que eu tenho que lembrar? Da regra de potenciação. Todo e qualquer número elevado a 0 vai dar sempre quem? 1. Então, eu sempre vou seguir a base da minha conta que eu estou realizando. Porque eu sei que isso aqui é a mesma coisa que isso. Eu estou reescrevendo o 1 de uma maneira diferente, em forma de potência, tá? E agora as bases estão iguais. Todo o meu trabalho é fazer com que as bases fiquem iguais, para cancelá-las e trabalhar somente com os expoentes. Então, a minha resposta aqui vai ser quem? X é igual a 0. Foi por hoje. Nós vamos ficar só nessas coisas mais simples, nesses cálculos mais simples. Semana que vem a gente avança. Beijo!